pongan de pie, hermanos. Vamos a recibir la hermana misionera Beth. Amém, aleluia. Bendiciones, igreja. Amém. Paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, nós estamos aqui. Uma vez mais aqui estamos. Domingo passado eu já estive aqui na igreja. Domingo passado eu estive congregando aqui. Estou aqui mais uma vez. Estou uma vez mais aqui na Espanha. Na Espanha, em Barcelona. Debaixo da vontade de Deus. Bajo a vontade de Deus. Estou com um problema no olho direito. Está passando por um problema em seu olho direito. E devido a isso, eu preciso fazer uma cirurgia. A causa disso, vino ela e necessita ser uma cirurgia. Por enquanto, né? De momento. Era o que os médicos de Istambul disseram. É o que han dicho os médicos allá em Istambul. Ano passado eu fiz o esquerdo. El ano passado isso na cirurgia no olho Eu esquerdo. tinha perdido 60% desse olho. Havia perdido 60% da visão Mas dele. graças a Deus está praticamente 100%. Pero graças a Deus já está a 100% outra vez. E agora estou com o mesmo problema no olho direito. Agora sofre o mesmo problema no olho direito. Mas estou confiada no Senhor. Pero está confiada no Senhor. Como a irmã cantou aqui hoje. Como a irmã ha cantado aqui hoje. Estou descansando em Deus. Estou descansando em Deus. Eu fui numa médica essa semana. Eu visitei uma médica esta semana. E ela disse que ha diminuído um pouquinho o problema. E ele comentou que houve uma diminuição. E me encaminhou para uma especialista no problema. Então ele caminhou a um especialista no tema. Então eu peço as suas orações. Então pido que os irmãos sigam orando. Porque na próxima quinta eu vou estar com essa médica. Porque no próximo jueves ela vai visitar este médico. E enquanto isso estou trabalhando aqui. Mientras está ela trabalhando. Tanto para o Senhor quanto para a vida secular, né? Trabalhando para Deus e também na vida secular. Tem formação estética. Ela tem uma formação em estética. E estou trabalhando num local onde eu trabalhei há 1 ano e 2 meses. E está aí trabalhando onde trabalhava antes. Que porque por coisa boa é você deixar a porta aberta. Porque o melhor de tudo é tu deixar a porta aberta. Porque quando você precisar de voltar. Porque quando tu necessita volver, a porta está aberta. A porta está aí aberta. Amém? Amém. Amém. Vamos já iniciar já na palavra. Vamos entrar na palavra. E eu quero, mas é uma palavra de reflexão. É uma palavra de reflexão. De exortação. Pero exortação. E também de alerta aos irmãos. De amonestação e alerta aos irmãos. E eu inicio fazendo uma pergunta. Eu inicio sendo uma pergunta. E eu quero que vocês continuem em pé. E pido que sigam de pé. Porque vamos orar antes de entrar totalmente na palavra. Vamos orar antes de entrar na palavra. Jesus breve voltará ou é assunto do passado? Jesus volverá brevemente ou isso é tema do passado? Isso é conto da Disney, dos filmes? Esse é um conto de Disney, de películas? Ou de pastores antigos? Ou de pastores antigos? Como que você sente sobre esse assunto? O que tu pensas sobre este tema? O que você pensa? O que tu pensas? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Necessitamos urgentemente nos atentar. Estamos atentos para este evento. Para este acontecimento. Um tempo atrás tinha uma gravadora que ela tinha um slogan. Havia uma empresa que tinha um slogan, mensagem. Vamos viver como se Jesus voltasse amanhã. E dizia assim: vamos viver hoje como se Jesus volver amanhã. Mas hoje é o contrário. Pero el día de hoy es el contrario. Vamos viver hoje. Vamos viver hoje. Como Jesus voltasse hoje. Como se Jesus volviera hoje. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer hora. A qualquer hora. Agora existe um. Pero ahora existe uno. Que está junto conosco. Que está junto con nosotros. Dentro de nós. Dentro de nosotros. Que clama através dentro de nós. Que clama
desde dentro de nosotros que nos ajuda que nos ayuda a estar preparado. a estar preparados. Ele simboliza o óleo, Ele simboliza el aceite das 5 virgens prudentes, el aceite que tenía las vírgenes que elas prudentes, tinham reservado nas mãos. que ella tenía una reserva en sus manos. Elas tinham reserva. Ella tenía reserva. Como está a sua reserva sobre o Espírito Santo? ¿Cómo está tu reserva relacionada al Espíritu Santo? Como que o Espírito Santo está na sua vida? ¿Cómo el Espíritu Santo está en tu vida? Ele tem total controle da sua vida, Él tiene total control en tu vida, das suas de emoções, sus emociones, das suas de vontades, sus voluntades, das suas decisões? de tus decisiones. Ou você vive tipo, agora eu decido, esperei um pouco o Espírito Santo? O tú vives así, una hora tú decides y dices, quédate ahí, Espíritu Santo. Espera só um pouco, Espera un momentito. eu vou cometer um pecado aqui, depois eu volto. Yo voy a cometer un pecadito ahí y ya luego vuelvo. Parece uma coisa até meio que fora do normal pensar assim, né? Parece hasta algo fuera del normal, Mas tem pensamiento de gente esta que manera. tem vivido assim. Pero hay personas que viven de esta manera. Vamos adorar a Deus com um pouco de uma música. Vamos a adorar a Dios con una canción. Aqui nós já cantamos, vem Senhor, Aquí hemos cantado Ven Señor, desça a tua glória que desciende tu Derrama gloria, sua glória. derrame su gloria e a glória de Deus y la gloria de Dios quer derramar sobre nós Aleluia. outros. quiere ser derramada sobre nosotros. Vamos adorar o Senhor. Vamos a adorar al Señor. Feche os seus olhos. Cierra tus ojos. Faça um exame de você mesmo. Examínate a ti mismo. Como o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida? Cómo el Espíritu Santo tiene trabajado en su vida. Ele tem autonomia Él tiene autonomía ou você não tem dado autonomia a ele? o tú no tienes dado autonomía a Él. É hora de pensar, Es el momento de pensar. é hora de analisar. Es el momento de reflexionar y analizar. Por favor, Por favor, vamos pensar. vamos a reflexionar. Y las ventanas ¡Oh, aleluya! empieza la mañana, o si quieres sonreír, eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, que me sopla sobre mí, y mi corazón vuelve a latir. Y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que y al decir tu vida, Dios, desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí tu poder en mí. Aleluia, ¡Aleluya! glória a Deus. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres solo venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir.
Quero que suas tu levantes duas tus dos manos. As suas duas mãos Levanta bem tus alto, dos bem manos alto. bem alto. O pastor vai orar. El pastor orará. E você que quer ser cheio do Y tú que Espírito quieres ser lleno del Santo, Espíritu Santo. é momento de sermos cheios Es el do momento de Espírito sermos Santo. llenos del Espíritu Não Santo. só hoje, dia 8 No de solo hoy, março. 8 de marzo. Enquanto vivermos aqui, Mientras vivimos aquí, precisamos ser necesitamos sermos llenos. Porque só vai subir quem estiver Porque cheio. só vai subir aqueles que estiverem llenos do Glória a Espírito Quem Deus. Santo. estiver vazio não vai Os conseguir que estiverem subir. vazios não subirá. Quem estiver vazio vai estar muito Os que fraco. estiverem vazios serão débiles. Não vai conseguir ouvir. Não vão lograr oír. Precisamos ser cheios. Necesitamos ser llenos. Oh Señor, como dice el Padre la letra de esta canción, Señor, venga sobre nosotros para que nuestro corazón, oh Dios, pueda volver a latir, Señor, y que se renueva, Señor, renueva tu pueblo si realmente estás aquí, Señor. Oh Dios Todopoderoso, llena tus hijos, todos aquellos que estiverem dispuestos, todos aquellos que estiverem deseando, todos aquellos que estiverem anhelando o Espírito Santo, llena, Señor, llena, Padre, llena, 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 en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, Señor, que haga manifestar de tu poder, para que vidas puedan ser llenas, que vidas puedan ser tocadas, que personas puedan ser renovadas, que personas puedan ser bautizadas, en el nombre de Jesucristo. Em nome de Jesucristo, Senhor. Em nome de Jesucristo, llena, Senhor, os corações. Llena, Espírito Santo. Como o Senhor llenaste a panelinha de Pentecostés, tua igreja. Llena aqueles que estão deseando. Llena aqueles que estão clamando, Senhor. Em nome de Jesucristo. Em nome de Jesucristo. Em nome de Jesucristo, Senhor. Em nome de Jesucristo, toca, Espírito Santo. Toca, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Traga um avivamento personal, Espírito Santo. Traga um avivamento personal sobre esta vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Senhor. Se aceite louvando o Senhor. Oh, vuelves a venir, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Llenas Se aceite no seu banco. Toma seu lugar. Mas não como quando você levantou, mas Toma tu lugar, pero não da mesma maneira quando te levantaste. dobre seu coração Doblegue tu coração e diz: fala comigo. e habla comigo, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda-me, Espírito Santo. Eu tenho que parar de ser imprudente. Eu necessito parar de ser imprudente. Eu preciso parar de ter uma vida louca. Eu necessito parar de viver uma vida louca. Longe do teu Espírito Lejos do Santo. Santo Espírito. Eu quero ser cheio. Eu quero ser Eu quero ser lleno. cheio. Eu quero ser E por lleno. mais que eu esteja cheio, Por Senhor, mais que esteja lleno, eu Senhor. quero mais. Eu aún quero mais. Eu quero mais. Eu quero transbordar, Eu quero Senhor. mais. Eu quero transbordar. No dia 19 de fevereiro passado, El día 19 de febrero, el mes pasado, eu recebi um milagre tão grande de yo Deus. recibí un milagro tan grande de Eu Dios. já estava 2 dias de jejum, Yo estaba 2 días en ayunas porque eu precisava desse milagre. porque yo necesitaba de este milagro. E era um milagre de verdade que eu precisava. Y era apenas un milagro que yo te pedía. Só um milagre. Era solo un milagro. Eu tenho uma causa da justiça no Brasil, Tengo una causa pendente en la justicia en Brasil de uma empresa que eu tinha. y una empresa que tenía ella. E um acordo que eu fiz com a pessoa que ficou com a minha clínica. Ella había hecho un acuerdo con una persona que se quedó con E ele su não cumpriu empresa com nada. y esta persona no cumplió con el É uma combinado. pessoa muito rica. Y una persona que tiene millonária. mucho dinero, es millonario. Eu sei que foi a forma de Deus
trabalhar e fazer na minha vida, Yo reconozco que ha sido una manera que Dios usó para trabajar en mi vida, mas eu já sofri muito por isso. pero ya he sufrido mucho a causa de eso. Pastor Wagner sabe O disso, pastor Wagner já algumas sabe pessoas disso, aqui. algumas pessoas já não conhecem minha história. Quando eu estava aqui em 2017, Quando eu cheguei em 2017, isso era mais ou menos, quando começou foi em janeiro de 2017. quando começou isso, assim, em Essa enero de peleja na 2017, este pleito na justiça. E então eu disse para Deus assim que quando as coisas então se resolvessem sobre isso, E eu dije a Deus, quando tudo isso se arreglasse, eu vou ser 100% Pai para a tua obra. eu me dedicarei 100% por tua obra. E eu pensava, e eu não estava fazendo uma troca com Deus, Eu não estava fazendo câmbios, porque era algo que já estava no meu coração há porque muito já era tempo. algo que estava em meu coração Mas desde há aquilo eu muito sentia tempo. que naquele momento me impedia. Pero eu sentia que Pensava. a situação, eu pensava que essa situação me impedia de entregar-me el 100%. Então, quando foi início de abril Pero quando foi no início, no princípio de abril de de 2017, 2017, eu cheguei na igreja eu cheguei na igreja e joelhei ali e me arrodillei aí e disse para Deus: e dije a Deus: Senhor, recebe a minha vida como um holocausto vivo. Senhor, recebe minha vida como um holocausto vivo. Eu me ofereço ao Senhor. Eu me ofereço ao Senhor. E naquele momento eu tive uma visão. E no mesmo instante tuve uma visão. Eu vi meu corpo em cima de um holocausto. Eu vi meu corpo sobre um altar. E aquilo mexeu muito forte comigo. E aquilo pues moviu muito forte dentro de E o mim. pastor começou a pregar. E o pastor começou a predicar. Deus usava ele para falar comigo. E Deus usava o pastor para falar comigo. E ele também falava comigo no E meu Deus coração. falava meu coração. O pastor pregou o Salmo E 23, o pastor predicou o Salmo 23, versículo 1. o versículo 1. E ele dizia: E ele dizia: O Senhor é meu pastor, O vírgula, Senhor é meu pastor, coma, e nada me faltará. e Ponto. nada me faltará, e ponto final. Só isso bastou para mim. Só isso ha sido o suficiente E para o mim. Senhor perguntava no meu E o coração: Senhor perguntava a meu coração: Você não tem dito que eu sou o seu pastor? Tu não me tens dicho que sou tu pastor, Que eu sou o dono da sua que vida? sou o dueño de tu vida? Porque sempre em toda a minha vida Sempre em toda sua vida, eu disse a Deus: eu dije a Deus: Tu és o dono da minha vida. Tu eres o dueño de minha Eu vida. entreguei a minha vida. Se fosse para viver ou para morrer, eu tinha 12 anos. Se fuera para vivir ou morrer, eu tinha 12 anos quando hice esta oração. Então Deus me perguntou. Então Deus me perguntou. Eu disse: Sim, Senhor. Tu sabes que o Senhor é o dono da minha vida. E eu dije: Sim, Senhor, tu sabes que eres o dueño de minha vida. Então você não tem que dizer para mim se eu fizer, se acontecer, Então você Deus lhe dijo: Então tu não tens que dizer-me se eu fazer ou não, tu te entregarás a mim. vai. Então eu disse: Sim, Senhor, eu vou. Então eu dije: Sim, Senhor, eu Quando que o aceito. Senhor quer que eu vá? Quando queres que vaya? Ele, março de 2018. E o Senhor lhe dijo: Em março de Pois eu vou. 2018. Então eu vou. Depois eu conversei com o pastor Depois ele falou e comigo. já começamos a E planejar. então começamos a planificar tudo. Isso foi um domingo. Isso ha sido um domingo. Segunda, El lunes, terça, martes, quarta, el miércoles, a minha advogada me chama. minha advogada me chama desde Brasil. Ela falou: Beth, E lhe dijo: Vete, eu tenho 18 anos de eu criminalista. tenho 18 anos de criminalista Isso nunca aconteceu. e isso nunca passou. Você ganhou uma liminar a Tu has seu favor. ganado uma liminar em seu favor. E Deus tinha me falado 15 dias antes que ele ia usar uma juíza. E Deus lhe havia dito que ia utilizar uma jueza. E ele usou uma juíza. E ele utilizou uma jueza, Não um homem, uma mulher. não um homem, uma mulher. E essa liminar ela vem seguindo e ele não conseguiu, o meu adversário ele não conseguiu derrubar essa liminar. Essa liminar pues se vino arrastando todo esse tempo e a outra pessoa não logrou cancelá-la. Isso foi passando tempo e tempo. E foi passando o tempo e os recursos se esgotaram. Agora, quando foi novembro passado, Agora em novembro do ano passado, por permissão de Deus, por permissão de Deus vontade de e Deus, vontade de Deus, um juiz fez vista grossa com essa liminar. juez passou por alto esta liminar E então agendou uma audiência 19 de fevereiro de 2020. então se convocou na audiência quando? 2020. Agora no ano de 2020.
E nós preparamos então todas as provas que a gente tinha. Entonces tuvieron que presentar todas las pruebas que tenían. Foi 2 semanas com muita luta. 2 semanas de mucha lucha. Muita luta. E eu batalhando com o consulado lá no Istambul. Pues batallando allá con el consulado en Porque eu Istambul. precisava de passar umas provas do meu WhatsApp para o Brasil. Porque necesitaba enviar unas pruebas desde de su WhatsApp a Brasil. E o consulado queria me cobrar R$10.000. Y el consulado allá en Istambul le quería cobrar 10.000 reales. Então meu genro teve uma ideia Entonces su yerno tuvo una de idea. baixar meu WhatsApp lá e colocar as provas lá. Pues desde Brasil puede conectar su WhatsApp en el ordenador y bajar directamente las pruebas. E aí você poderia me dizer, mas por que você não foi? Y tú puedes decir, ¿y por qué tú no has ido? Porque Deus disse, não vai. Porque Dios dijo, no hace falta. Porque meu genro e minha filha que me representam lá. Porque el yerno y su hija es quien la representa en E eu Brasil. não tinha permissão de Deus para ir. Yo no tenía la permisión de Dios para E Deus me irme. prometeu algo. Y Dios le prometió algo. Sabe o que eu fiz com Josafá? ¿Sabe lo que hice yo con Josafat? Quando ele estava cercado por milhares de soldados, Cuando él estaba rodeado por millares de soldados, vários reis muchos reyes se juntaram contra Josafá, se reunieron en contra de Josafat. tudo era desfavorável. Todo era en contra. E Josafá disse a Deus, Y Josafat dijo a Dios, os meus olhos estão postos em ti. mis ojos están puestos en E ti. Deus disse para Josafá, Y Dios le dijo a Josafat, nessa batalha, en esta você não tem que batalhar, batalla no hace falta que porque pelees, eu vou pelejar por porque yo vós. voy a pelear por vosotros. E Deus fez isso. Y así lo hizo Dios. E Deus falou que ia fazer o mesmo Y comigo. Dios le dijo que iba a hacer lo E eu mismo con confiei ella. nessa palavra. Y yo confié en esta palabra. Nada deu certo de mandar as provas para lá. No tuve el éxito en enviar las pruebas para 2 allá. noites sem dormir, eu e meu 2 genro noches sin lutando. dormir, ahí su yerno luchando. Nada, comprou um celular lá, Y tentou, nada, trocou compraron un números, móvil nada. nuevo, otro número y nada. E ele lutando. Y él luchando. Chegou ao ponto de, na terça-feira de manhã, Cuando fue el martes por la a mañana, audiência era na quarta, la audiencia era el miércoles. eu disse para ele, basta, Entonces yo le dije, basta ya, chega. llega. Ya. Se fosse para ser, já teria sido. Si era para hacer, pues ya había O acontecido. Senhor vai cumprir o que ele disse. Pues el Señor cumplirá lo que É había ele que dicho. vai batalhar. Él que va a pelear. Tínhamos 3 testemunhas, Teníamos 3 testigos. uma não pôde ir. Una de esos testigos no pudo comparecer. É como um time que era 11, agora tinha 10. Era como un equipo que iba a 11 jugadores, ahora es 10. Mas continuamos firmes. Pero seguimos firmes. E as palavras que eu Y recebia las palabras que yo sempre recibía era a mesma na mesma passagem da Bíblia. siempre era lo mismo en el mismo pasaje bíblico. Pessoas totalmente diferentes. Personas diferentes. E eu peguei firme. Y yo cogí eso firme. Na quarta-feira de manhã, El miércoles por la mañana, a audiência era 2 horas. la audiencia era a las 2 de la tarde. A minha advogada mandou um monte de áudios, Su abogado le dio un montón de audios. com muito medo. Con miedo. E com muitas colocações de medo sobre mim. Con muchas suposiciones, metiendo miedo en ella. Porque a pessoa que eu estou pelejando com ele na justiça Porque la persona en quien ella tiene un pleito encuentra en la justicia. ha conseguido umas testemunhas mentirosas, Pues consiguió testigos falsos, provas mentirosas. pruebas falsas. E ela ficou apavorada. Y ella entró en pavor. Ela disse assim, é somente um milagre. Y ella dijo, solo un milagro. Então eu disse, o milagre virá. Entonces ella dijo, un milagro Eu não sucederá. vou te dizer muita coisa sobre isso. Yo no te voy a decir muchas cosas sobre eso. Só uma coisa. Solo algo te diré. Estou orando. Estoy orando. E apaguei todas as mensagens. Y borré todos los E mensajes. quando eu apaguei os áudios, Y cuando yo borré los audios, falei, Senhor, assim como eu estou apagando esses áudios, y le dije al Señor, así como estoy borrando No estos mundo audios, espiritual, en el mundo espiritual, eu corto toda a sensação de medo. yo borro toda Todo sensación de espírito miedo, de medo. todo espírito de Seja miedo, agora desfeito em nome que de sea Jesus. deshecho ahora en nombre de Jesús. E fiquei firme. Y quede firme. E no horário da audiência, En el horario de la audiencia, Deus disse para mim, faça como Josafá. Dios le dijo, haga como Josafat, Coloca o louvor na frente. ponga la alabanza. E comecei a louvar. Y entonces empecé a adorar. 2 horas da tarde no Brasil. 2 horas de la tarde en Brasil.
E 6 e pouco da tarde já na 6 Turquia. y pico en Turquía. E comecei a louvar. Entonces empecé a adorar. Peguei a harpa cristã. Cogí el arpa E fui cristiana louvando. y empecé a adorar. Fui louvando. Y fui adorando. Fui louvando. Adorando. Quando deu 1 hora certinho de audiência, Cuando cumplió 1 hora de la audiencia, a minha filha mandou um áudio chorando. su hija envió un audio y lloraba. Mãe, nós ganhamos novamente. Diciendo, mamá, hemos ganado otra vez. Ganhamos, mãe. Hemos ganado. E eu não dei conta de responder para ela em palavras. Entonces ella no se contuvo y no logró contestarla con palabras. Só louvando o Espírito Santo em línguas estranhas. Solo estaba hablando en lenguas extrañas. E era uma coisa tão forte, Y era algo tan fuerte. que é isso que eu quero chegar aqui agora. Y es en eso que quiero entrar. Eu nunca, em 44 anos, Yo nunca en 44 años eu vivi algo tão extraordinário. viví algo tan extraordinario. A presença de Deus La presencia de inundou Dios minha casa. pues llenó mi casa. Eu fui para o meu quarto, Me fui a la habitación. tinha acendido todas as luzes da Las minha luces casa estaban todas encendidas. e louvando a Deus pela minha Y casa. adorando a Dios, caminando por la casa. E adorando a Deus. Cheguei no meu quarto, abri a sacada, Entré en la habitación, abrí la puerta del balcón. subi assim no degrau que tem Pues subí ahí en un escalón que uma tiene. grade Y hay una rejas. e escorei na grade Pues estuve ahí en las rejas. e estiquei minhas mãos Y levanté mis manos. e disse: louvado seja Deus. Y entonces declaré, alabado sea Só el o Señor. Senhor é Deus. Solo el Señor es Dios. Só o Senhor é Solo el Deus. Señor es E Dios. naquele momento o Espírito Santo me Y en aquel tomou momento el Espíritu Santo le llenó. e eu tive sensação que eu ia voar, Yo tuve la sensación que iba a volar. que eu ia sair Que voando. iba a salir volando. Voltei e voltei a falar com Deus e agradecer a Y Deus. volví entonces a agradecer a Dios. O que eu quero dizer com tudo isso? O que quiero decirte con todo eso? O mais importante de tudo isso que eu Lo passei. más importante de todo eso que ella pasó, E só um detalhe, está na minha página do meu Facebook, pues un detalle que está ahí, está en el Facebook, o su testemunho da página, minha advogada. el testimonio de su abogada. Ela disse que em 22 anos, Ella dice que 22 años, ela nunca teve uma batalha tão forte como ella essa. nunca tuvo ninguna causa tan difícil como Mas só esa. resumindo, Pero haciendo un resumen, o juiz impugnou todas as testemunhas deles. pues el juez anuló todos los testigos que ellos tenían. Eu tinha uma testemunha extra, Y ella tenía un testigo extra, então eu tinha 3. entonces ella tenía 3. E só necessitei de uma. Y solo necesitó de Uma una missionária, misionera, intercessora, que es una que me intercesora, conhece há muitos que le anos. conoce há muchos años. O juiz chamou as testemunhas deles de mentirosas, El juez llamó a los testigos contrarios, as los suas provas mentirosos, de sus mentirosas. pruebas mentirosas, E ele caiu por terra. y se cayó por tierra cada una para la gloria del Señor. Agora estou esperando a execução desse processo. Ahora estoy esperando que sea ejecutado este Não estou proceso. preocupada. No estoy preocupado, pero llegará. Porque eu sei que Deus está cuidando de tudo. Porque sé que Dios está cuidando de todo. Para mais uma vez eu cantar. Para una vez más yo cantar. Só o Senhor é Deus. Solo el Señor es Só o Dios. Senhor é Deus. Solo el Señor es E Dios. pegando nisso tudo, Y cogiendo todo eso, eu não estava nem pensando de dar esse testemunho no hoje. pensaba ni en contar ese testimonio hoy, Mas o Espírito Santo me levou pero el Espíritu Santo me llevó a contar isso para vocês. a contar eso a vosotros, A dizer a deciros que nos momentos mais que terríveis en das los nossas momentos vidas, más terribles de nuestra vida, o nosso doce Espírito nuestro Santo dulce Espíritu Santo está conosco. está con nosotros. Sabe aquela promessa que Jesus fez? Estarei convosco todos os dias ¿Sabe aquella promesa que hizo Jesús? Estaré con vosotros los días até a consumação dos hasta la séculos. consumación de los siglos. Ele fez isso Él hizo eso, sobre o Espírito Santo, esta promesa sobre el Espíritu porque ele Santo. subiu Porque Él subió e disse assim: não vos deixarei órfãos, y dijo, no os dejaré huérfanos, voltarei para pues vós, volveré a vosotros, mas eu vos darei um outro pero vos consolador, daré un otro consolador, que ele estará com y Él vocês. estará con vosotros, E é ele, igreja, y es Él, iglesia, que nos prepara, que nos prepara, que nos ajuda a que nos santificar, ayuda a que santificar, nos ajuda a que nos separar ayuda a separarnos do pecado, del pecado, a negar o a pecado negar el pecado e estar prontos y estar prontos para a vinda de Jesus. para la venida de Jesús. Mateus 24, de 1 a San 13. Mateos 24 del 1 al 3, A 13. al 13,
Abra su Biblia a Mateo 24, capítulo 24, versículo 1 hasta el versículo 13. É uma passagem muito É conhecida. pasaje pero muy conocido. E infelizmente muitas pessoas estão lendo assim de carreirinha, assim, de rápido e não estão atentando para as coisas. Infelizmente las personas leen muy rápido y no atentan las cosas. Eu vou logo pular pro 13 e volto lá no 1. Mira, voy a leer el último versículo, es el 13 y luego volveré al 1. Mas aquele que perseverar até o fim Pero el que perseverará hasta el final será será salvo. salvo. Vamos no primeiro. El primero. Eu li esse 13 Yo he leído el 13 para você fixar isso na sua mente. para que tú tengas fijo eso en tu mente. Não adianta você só vencer hoje. No adelanta apenas vencer hoy. Você tem que vencer amanhã. Tú tienes que vencer el día de E mañana. depois, Y después é uma sequência. es una Você secuencia. precisa Tú perseverar. necesitas perseverar, Perseverar vencendo. perseverar venciendo. É como essa batalha que estou. Es como la batalla que estuvo ella. Já venci várias Ya ha etapas, vencido varias mas eu etapas. preciso perseverar vencendo. Pero necesita perseverar en Assim é vencer. a nossa vida Así es espiritual. nuestra vida Assim espiritual. como temos um mês seguidos para trabalhar. Así como tenemos meses seguidos para Nós trabajar. trabalhamos um dia, Trabajamos un día, outro dia, otro e día. não é fácil, Y no es fácil. é cansativo, Es cansativo. mas precisamos Pero perseverar. necesitamos perseverar, Vir à seguir. igreja ao domingo, Venir a la iglesia el domingo. culto 11h30. Culto 11:30. Não é fácil, No es mas fácil. precisamos Pero perseverar. necesitamos perseverar. Amém? Amén. E quando Jesus ia saindo do Y templo, cuando Jesús salía del templo, aproximaram dele os seus discípulos acercaron-se a él sus discípulos para lhe mostrar a para, estrutura do para le templo. enseñar la estructura del templo. Jesus, porém, lhes disse: Jesús, porém, les dijo: Não vede tudo isto? ¿no ve todo eso? Em verdade vos digo En verdad vos digo que não ficará aqui pedra sobre que no se pedra quedará piedra sobre que piedra não seja derribada. que no serán derribadas. E estando assentado no Monte das Y Oliveiras, asentándose en el monte de los olivos, chegaram-se a ele os seus discípulos, acercaron a él sus discípulos em particular y en dizendo: particular diciéndole: Diz-nos quando virão Dinos a nosotros cuándo sucederán essas esas coisas cosas e que sinal y qué señales haverá habrá da tua vinda de tu venida e do fim do mundo. y del final del mundo. Porque são duas coisas Porque diferentes. son dos cosas diferentes. Vinda de Jesus e fim do La mundo. venida de Jesucristo, la venida de Jesucristo y el final del mundo. E Jesus respondendo Y disse: Jesús les respondiendo dijo: Acautelai-vos, aquietai-vos, que ninguém vos engane, para que nadie vos engañe, porque muitos virão em meu porque nome, muchos vendrán en mi nombre dizendo: diciendo: Eu sou Cristo, yo soy el e Cristo, enganarão a y muitos. engañarán a muchos. E isso tem para toda parte. Y eso está por todos los lados, Até igrejas evangélicas hasta iglesias que evangélicas mudaram o seu costume. que cambiaron los costumbres, Não costume de uso de no roupa, costumbres de vestimentas, mas a forma de buscar a pero la Deus, manera de buscar a Dios, facilitando uma forma tão assim exagerada facilitando una manera exagerada que hoje uma pessoa homossexual entra na que hoy igreja. una persona que es homosexual entra en la iglesia. Não, você pode continuar assim, Tú puedes adorando a seguir Deus. así, adora a Dios. Eu sei porque eu tenho um sobrinho, infelizmente, que Yo se tengo un declara sobrino que es declarado abiertamente homosexual e ele frequenta uma igreja y él evangélica frecuenta una iglesia evangélica em Goiânia. en Goiânia. Ele e o seu companheiro Él y su marido dá dízimo, entregan su diezmo, toma ceia, toma Santa Cena, estão lá. están allá. Então muitos virão em nome do Senhor. Muchos vendrán en nombre del Señor. Mas recorda da palavra de Jesus Pero em outra recuerda de la parte. palabra de Jesús en otra Nem parte. todo aquele que me diz Senhor, Senhor Ni entrará todo no meu reino. aquel que diga Señor, Señor entrará en mi reino. Pode ter o título de apóstolo e até Puede de tener, patriarca. puede tener el título que sea hasta de apóstol a patriarca. Não adianta. No adelante. Se não tiver conforme com a Si no palavra, estiver de acuerdo con la como a palabra. palavra que o pastor disse aqui Con la antes palabra de eu que el pastor pregar. dijo aquí antes de la palabra que estoy transmitiendo. E ouvireis de guerras Y oirán hablar de e guerras, de rumores de guerras. rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, Mirad, pero no tengáis miedo, porque é mistério que tudo isso aconteça. porque es necesario que todo eso suceda. Mas ainda não é o fim. Pero aún no será el final. Mas final do mundo. Pero el final del mundo
Mas que antecede a volta de Jesus. pero el que antecede la venida de Eu Jesucristo. afirmo sem sombra de dúvida. Yo afirmo a vosotros, Como sin diz aqui a sombra de palavra. duda, como dice la palabra, Estamos vivendo princípios de dores. estamos viviendo o princípio de Temos dolores. rumores de guerras. Hay rumores de guerras. Existe guerras. Hubo guerras. Eu vivo existe. num país que ele vive em guerra. Eu vivo em um país que vive em guerra. Graças a Deus que Deus tem protegido. Graças a Deus que Deus tem aonde guardado estamos. onde estamos. Agora ele fez um cessar-fogo na Síria. Agora há um cessar-fogo em Síria, Mas no início de janeiro, pero no princípio ele de fez enero um tratado e não cumpriu. firmaram um tratado, pero não se cumpriu, Porque é um governo ditador. porque é um governo ditador. Então milhares de pessoas fugiram da Síria nesse confronto. Milhares de pessoas han huido de Síria E a causa do confronto. estão nas fronteiras entre Turquia e Grécia. E estão nas fronteiras entre Turquia e Grécia. E agora o exército tem espancado esses E refugiados. agora o exército estão pegando esses E refugiados. os refugiados têm sofrido Os muito. refugiados estão sofrendo muito. E sofremos junto com E eles. sofremos muito com eles. Porque minha chamada é específica para refugiados. Porque minha chamada é específica a los refugiados. Versículo 7. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, Por quanto se levantará nação Reino contra contra nação, reino contra e reino, haverá fomes, e haverá hambre, pestes. pestes. Coronavírus não é coisa Coronavírus nova, já não é outro algo tempo novo, isso atrás. já existiu há muitos anos Mas atrás. assolando como está. Pero está assolando agora. Eu cheguei aqui no dia 24. Eu cheguei aqui no dia 24, Não tinha nenhum caso. não havia nenhum caso. Cheguei no aeroporto, Cheguei tranquilo. no aeroporto, nenhum problema. No dia seguinte, No dia seguinte, já tinha 4 casos. já tinha 4 casos. E agora passou de 300 Agora já casos. passou de 300 casos. E amanhã vai fazer 15 dias que eu estou aqui. E amanhã cumprirá apenas 15 dias. Então está se alastrando muito. Isso se está alastrando rapidamente. Eu não sei nem como vou voltar. Não sei como vou voltar. Porque a Turquia ainda não tem casos confirmados. Porque Turquia todavia não há casos confirmados. Mas estou nas mãos de Deus. Pero estamos na mão de Nós Deus. estamos nas Nós mãos de estamos Deus. na mão de Deus. Nós temos que viver Nós temos que viver como os hebreus viviam lá no Egito. como os hebreus viveram no Egito. As pragas caíam tudo lá no Egito, para os egípcios. As plagas caíam tudo sobre os egípcios. Mas nada vinha na casa dos Pero hebreus. nada tocava na casa dos hebreus. Assim temos que ser nós. Assim teríamos que ser nós. Mas um povo separado. Pero um povo separado. Porque os hebreus eram um povo separado. Porque os hebreus eram um povo separado. Eles não adoravam os ídolos de Eles não do adoravam Egito. os ídolos egípcios. Eles serviam a Deus. Eles serviam a Deus. Versículo 8. Versículo 8. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Pero todas estas coisas são princípios de dolores. Então vos hão de entregar Pero os entregarão para serem atormentados. para serem atormentados. E matar-vos-ão. E os matarão. E sereis odiados de todas E as serei gentes odiados de todos os pueblos por causa do meu nome. a causa de meu nome. Isso não acontece aqui. E isso não passa aqui. Não passa no Brasil. Não passa em Brasil. Mas acontece na Turquia. Pero passa em Turquia. Acontece no Afeganistão. Passa em Afeganistão. Existem muitos países na Coreia do Norte. Existem muitos países em Coreia do Norte. Na China. Em China. Coloca fogo em pessoas vivas. Pois emprega fogo em pessoas Em vivas. missionários. Em missionários. Destrói igrejas. Destruem igrejas. Os cristãos são odiados Os cristianos são odiados por toda a gente. por todas as pessoas. É por muitos lugares. Em muitos lugares. Eu sou cristã em Eu sou Istambul, cristiana em Istambul. mas não sou missionária. Pero não sou Eu missionário. não posso dizer isso. Não posso dizer. Graças a Deus que eu não me importo Graças com a o Deus título. que a mim não me importam os títulos. Mas lá, se houver qualquer confronto, Pero aí se algo, qualquer confronto, se eu estiver evangelizando uma se pessoa eu estiver evangelizando a e ela me alguém denunciar, e ela me denunciar, eu vou presa. eu vou presa. Porque o governo é islâmico. Porque o governo é islâmico. E ele odeia os cristãos. E odia os E ele cristianos. diz que os cristãos são inimigos do Islã, E predicam isso, que os cristianos são inimigos do Islã. cumprindo a palavra. Cumprindo a Mas palavra. às vezes estamos tão confortáveis Pero estamos muito confortáveis em países que não têm em perseguição países que não há que persecução, a gente esquece que nos olvidamos, que tem muita gente pagando um alto preço que há muita gente pagando um alto preço com a sua própria com vida, sua própria vida. matando a sua família. Estão matando suas Torturando famílias, a sua torturando família. suas famílias. Então nós temos que atentar por isso. Temos que estar atentos a isso. Nesse tempo muitos serão Nesse escandalizados tempo, muitos serão e escandalizados trair-se uns aos e outros traicionarão uns a outros, e uns aos outros se e aborrecerão. uns a outros se aborrecerão.
Você sabia que em países de igreja perseguida, Tú sabes que en países donde la iglesia es perseguida, se tem um grupo de cristãos si hay trabalhando un grupo de cristianos trabajando e um destaca mais do que o outro y uno destaca más que el e o outro fica com inveja el otro se pone celoso e se não coloca ele para fazer algo muito y importante, si no le llama para hacer algo importante, ele denuncia toda a equipe él denuncia a todo el equipo e toda a equipe vai morta. y toda la equipe es muerta. Eu conheço muitas histórias Yo assim. conozco muchas historias así. E eram cristãos também. Y eran cristianos, se decían Missionários. cristianos, se decían misioneros. Porque outra vez vereis a diferença Porque otras veces le veréis la diferencia entre o que serve a Deus e o que não entre serve. el que sirve a Dios y lo que no sirve. Não adianta só dizer, No adelanta apenas decir. não adianta só dizer assim, eu sou cristão. No sirve apenas decir yo soy cristiano. Você precisa suportar o teste, Tú necesitas pasar por la prueba. a prova de fogo Las muitas pruebas de vezes. fuego muchas de las E não veces. pode negar o Y Senhor, no puede negar al porque Señor. aqui não é o nosso descanso. Porque nuestro descanso no Ey. es en esta tierra. Ey. Aqui não é seu descanso. Aquí no es tu lugar Aqui de não é lugar de descanso. Aquí descanso. no es lugar de descanso. Aqui é lugar de caminhar. Aquí es lugar de É caminar. lugar de falar de Es Jesus. lugar de amar a É Jesús. lugar de buscarmos a presença de Es Deus. lugar de buscar la presencia de Dios. Nosso descanso é lá em cima. Nuestro descanso es en el cielo. Versículo 11 e 12. Versículo 11 y E 12. surgirão muitos falsos Y profetas surgirán muchos falsos e profetas. enganarão a muitos. Y engañarán a É o que muchos. mais acontece Es lo hoje. que más pasa en los días de Pela hoy. internet. Por internet. Quantas pessoas se desviam da verdade? ¿Cuántas personas se apartan de la verdad? Porque começa a assistir muitas coisas na internet. Porque empieza a oír cosas en internet. Olha da onde procede esse profeta. Pues mira de dónde procede este profeta. Aonde procede esse pastor? Mira cuál es la origen de este pastor. Não se atente para o título. No te fijes apenas al Olha a título. vida dessa pessoa. Mira la vida de esta persona. Versículo 12. Versículo 12. E por se multiplicar a Y iniquidade, por se multiplicar la iniquidad, o amor de muitos el amor esfriará. de muchos se va a enfriar. Tempos difíceis estamos vivendo. Tiempos difíciles estamos viviendo. As pessoas já não têm mais esse amor. Las personas ya no tienen más este amor. As pessoas lá fora. Las personas allá afuera. Mas aqui não pode acontecer Pero aquí isso. dentro no puede pasar. Nós precisamos Nosotros necesitamos buscar a Deus buscar a e Dios. que nos encha do seu amor. Y que nos llene de tu E amor. que nós tenhamos amor e Y que misericórdia tengamos pelo amor y próximo. misericordia hacia el prójimo. Às vezes a pessoa está sendo espancada na A rua. veces las personas, alguien está siendo golpeado en la calle E outras pessoas passam assim, até fogem de perto. y otros hasta se alejan de eso. Mas não, nós precisamos ajudar essas Nosotros pessoas. necesitamos ayudar a estas E personas. quantas pessoas estão sendo ¿Y massacradas cuántas personas están siendo machacadas? e nós deixamos de ajudar. Nosotros dejamos de cuidar. Esse é um tempo profético Ese es un tiempo profético do arrebatamento da del igreja. rapto de la iglesia. Agora uma coisa, igreja. Ahora una cosa, iglesia. Estamos esperando a volta de Jesus. Estamos esperando la vuelta de Jesús. Amém? Amém. Mas tem muitos que estão esperando e preocupados Pero muchos están esperando o hasta mismo preocupados com o anticristo. con el anticristo. Ai, quem será o anticristo? ¿Quién será el anticristo? Quem será? Ah, será que é o Papa? ¿Quién será? ¿Será que es el Papa? Será que é o governo dos Estados Unidos? ¿Será que es el presidente de los Estados Unidos? Será que é algum governo aqui da região árabe? ¿Será que es algún líder de los árabes? E fica, às vezes, até debatendo Ya sobre está essa debatiendo questão. sobre este tema, Muito preocupado com isso. muy preocupados con Muito eso, preocupado com a grande muy tribulação. preocupados con la gran tribulación. A única preocupação que você precisa ter sobre a grande La tribulação única tribulación que tú debes tener sobre la tribulación é de você não fazer parte es dela. de tú no ser parte de ella. Você tem que fazer parte do Tú arrebatamento. tienes que ser parte del rapto de la E iglesia. para isso você precisa continuar firme, Para eso necesitas seguir firme, desperto, despierto, acordado. despierto. É hora de despertarmos Es do hora sono de despertarnos del sueño espiritual. espiritual. Não podemos estar como Jonas No podemos estar como Jonás, lá no fundo do barco. allá en el fondo del barco. Em cima estava tudo sendo quebrado Arriba todo se acababa e ele dormindo. y él ahí tranquilito dormindo. Então o capitão pergunta: o que tem, dormente? Entonces el jefe del barco le pregunta, ¿qué te pasa? Então nós não podemos estar dormindo. Nosotros no podemos estarmos durmiendo. As 5 virgens loucas, Las 5 vírgenes locas, elas não conseguiram esperar, ellas no consiguieron esperar porque o noivo se tardou um pouco. porque el novio tardó. Naquele tempo, En aquel tiempo,
O noivo vinha de longe, El novio venía desde não lejos, tinha carta, no tenía carta, não tinha no WhatsApp, tenía WhatsApp, não tinha nenhuma no comunicação. tenía ninguna otra forma de Para comunicación que avisar. hay hoy para comunicar. Tal dia eu chego Tal día llego, e tal hora eu tal chego. hora llego. Não tinha como. No tenía cómo. Então as noivas se preparavam Entonces las novias se preparaban e ficavam despertas, y estaban despiertas. ficavam vigilantes, Quedaban vigilantes, com as suas lamparinas con acesas sus lámparas e encendidas com a sua reserva à y parte. con su reserva de aceite aparte. Porque se acabasse da lamparina Porque se acabase el aceite de la lámpara, e ela então punha. entonces ella se volvía a llenar. Mas as outras, Pero algunas, as lâmpadas apagaram las lámparas se apagó e elas não tinham reserva. y ellas no tenían una E reserva. para piorar, Y para empeorar, elas dormiram. ellas durmieron. Igreja, vamos estar despertados. Iglesia, vamos despertar. Não vamos dormir No espiritualmente. vamos dormir espiritualmente. Porque há esperança Porque hay esperanza. enquanto estivermos vivos. Mientras estamos vivos. Enquanto estivermos acordados. Mientras estuviéramos despiertos. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Acaba o azeite da lâmpada. Acaba el aceite de la lámpara. Porque tem lutas. Porque hay luchas. Principalmente quando é no nosso corpo. Principalmente cuando es con Que nosotros en el adoecemos. cuerpo, cuando se ponemos enfermos. Como aquela agonia que o irmão passou. Como la agonía que ha pasado del hermano. Parece que a gente perde até a força de orar. Parece que perdemos hasta las fuerzas de Parece orar. que a fé fica um pouco assim, debilitada. Pues la fe se debilita. Então estamos assim, isso é normal se passar. Eso es normal pasar. Mas aí nós nos acordamos Entonces nosotros nos recordamos e dizemos: y decimos, não, Deus vai me dar vitória. no, Dios me dará la victoria. Vou buscar a Deus. Voy a buscar a Dios. Vou orar no Espírito Santo. Voy a orar al Espíritu Espírito Santo. Santo me Espíritu ajuda. Santo me ayuda. Renova as minhas Renueva mis forças. fuerzas. Dá-me novas forças. Dame nuevas Aumenta a minha fuerzas. fé. Aumenta mi fe. Então novamente nós nos crescemos e ficamos alertas. Novamente nos fortalecemos y nos mantenemos alertas. Então há um perigo de dormirmos espiritualmente. Hay un gran peligro de dormirmos espiritualmente. Estejamos alertas Estemos para alertas, aguardar o despertos, nosso noivo. para aguardar la llegada del novio. Nós, novamente eu repito, Novamente repito, nós não estamos esperando o anticristo. nosotros no estamos esperando el anticristo. Nós não estamos esperando o fim do No mundo. estamos esperando el final del mundo. Estamos esperando Jesus. Estamos esperando. Glória a Dios. Oh, e uma passagem linda Y un pasaje muy bonito. em João 14, 1 e Juan 2. 14, del 1 al 2. 2 e 3. 12 y 3. Na casa de meu pai En la casa de mi padre há muitas moradas. hay muchas moradas. Se não fosse assim, Si no fuera así, eu vos teria dito: yo os hubiera dicho, vou preparar-vos lugar. voy a preparar lugar. Versículo 3. Versículo 3. E se eu for Y si yo voy e vos preparar y os lugar, preparo lugar, virei outra vez. volveré otra vez. Virei outra vez. Volveré otra vez. E vos levarei. Volveré a vosotros otra vez y Y- os llevaré. E vos levarei Y os llevaré para mim mesmo. a mí mismo. Para que onde eu estiver, Para que donde esté yo, estejais vós também. estéis vosotros también. Posicione-se. Posiciones. Posicione diante de Deus. Posiciones-te delante de Dios. É hora de estarmos preparados Es el momento de estarmos preparados para esse tão glorioso dia. para este gran E día. que esse dia seja glorioso Y para que este nós. día pueda ser glorioso para nosotros. Que ele não seja terrível como Que vai no ser sea para muitos. terrible como será para muchos. Porque será tristeza para Porque muitos. será muy triste para muchos. Seja um vencedor. Sea un vencedor. Não deixando que na sua vida No deje que en tu vida a graça se torne sem valor. la gracia pierda el valor. Viva uma vida cheia do Espírito Viva Santo. una vida llena del Espíritu Medita na lei do Senhor dia e Medita en la noite. ley del Señor día y noche. Ore mais. Ore un poco Se más. consagre mais. Conságrate un poco Vença as más. tentações. Venza las tentaciones. Em nome de En nombre de Jesus. Jesús. Cuidado com as conversações. Cuídate de las Porque conversaciones. elas nos fazem afastar do Espírito Santo. Porque ellas no nos alejan del Espíritu O Santo. Espírito Santo é sensível. El Espíritu Santo es sensible. Ele se entristece. Él se entristece. E deixa a gente só. Y se aleja de E nosotros. ficamos falando Y sozinhos, hein? quedamos ahí solos. Há um perigo. Hay un peligro. Cuidado com os filmes. Cuidado con las Cuidado com películas, aquilo que você coloca nos con olhos para aquello que ver. alimenta tus ojos. Não coloque coisas más diante dos seus No
olhos, alimenta Salmo tus ojos con 101. cosas malas, dice Salmo 101. Mas também não coloque coisas profanas para você ouvir. Tampoco escuches, incline tus oídos a cosas profanas. Muitos estão acostumando com músicas mundanas. Muchos están acostumbrando-se, adaptando-se a las músicas del mundo. Infelizmente, muitas pessoas se acostumam com a cultura desse mundo. Infelizmente, muchos se adaptan a la cultura de este mundo. E diz que não, é Y modernidade. dice, no, es Isso é moderno, es porque moderno. isso que você está falando é coisa do Y eso que tú passado. hablas es cosa del pasado. A vida toda eu escutei sobre a volta de La Jesus. vida toda he escuchado hablar de Jesús. E é verdade, tem 44 anos É que eu verdade. ouço falar que Jesus vem. Es verdad, hace 44 Só años que escucho hoje eu hablar que estou Jesús mais desperta vuelve. do que antes. Pero hoy estoy más despierta que Estou antes. mais convicta que Jesus está Estoy às más portas convencida que Jesús está a las puertas. do que antes quando eu me Que converti. antes cuando me Não vou me desistir de convertido. esperar. No voy a decir Não vou fazer desistir de como esperar. aquelas loucas. No voy a hacer como las Não vou necias. dormir. No voy a Vou dormir. estar desperta. Voy a estar Eu despierta. te aconselho você fazer isso Te também. aconsejo a hacer lo Que mismo. tenha reserva de azeite. Tenha reserva Tem de reserva azeite. do Espírito Tenha Santo reserva sobre do a sua Espírito Santo sobre a vida. sua vida. Deus, aleluia. Preste atenção numa coisa. Presta eu estou atención en una finalizando. cosa, voy a terminar. Assim como Deus tirou o povo do Egito. Como Dios sacó el pueblo del Egipto, Deus nos tirou do mundo. Dios nos sacó del mundo. E Ele tem nos guiado. Y Él nos tiene Ele conducido. tem responsabilidade com Él isso. tiene una gran responsabilidad con eso. Então Ele não nos deixa. Entonces Él no nos deja. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 1, Capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 31. versículo 31. Também no deserto También en el desierto observaste como Yahvé, observaste como Yahvé, vosso Deus, vuestro Dios, vos levou vos condució como um homem como un hombre que conduz o seu filho que amado conduce su hijo amado por todo o caminho por todo el camino que percorreste que percorriste até chegasse a esse lugar. hasta llegar a este lugar. O povo estava caminhando para Canaã El pueblo caminaba hacia Canaán e nós estamos caminhando para Canaã y nosotros celestial. caminamos hacia la Canaán Que é o celestial, céu. que es el cielo. Somos o povo separado de Deus. Somos el pueblo separado de Dios. Nós temos a nuvem do Senhor sobre a nossa Nosotros vida. tenemos la nube del Señor sobre Que a nuestra vida. presença de Deus. Que es la presencia de E a Dios. presença de Deus Y vem la presencia de Dios vino como o Espírito Santo nos usa, en la forma del Espíritu Santo que nos que nos usa, enche. que nos A llena. presença de Deus La presencia de Dios está conosco está con nosotros através do a Espírito través del Santo. Espíritu Santo. E o último versículo, E o último versículo. Isaías capítulo Isaías 64, 64, versículo 4. versículo 4. Até foi um versículo que eu usei muito por esses dias da Es minha un versículo vitória. que he utilizado mucho en nuestros días de mi victoria. Porque desde a antiguidade Porque desde la antigüedad não se ouviu, no se oyó nem com o ouvido se y percebeu, ni se escuchó con el oído, nem os olhos se viu ni se vio los ojos Deus além de ti un Dios como tú que trabalha que trabaja para aqueles. en favor de Que nele aquellos espera. que en ti esperan. Deus tem trabalhado por Dios você. tiene trabajado por Deus ti. tem pelejado por Dios tiene você. creado por ti. Deus tem te guiado. Dios te tiene conducido. Mas preste atenção. Pero presta mucha atención. Não corta o caminho. No intenta cortar el camino. Não pega atalhos. No coja atajos. Olhe para frente. Mira adelante. Olhando para Jesus. Mira a Jesús, O autor e el consumador da autor y nossa consumador fé. de nuestra fe. E que o Espírito Santo, Y que el Espíritu Santo, a partir desse a momento, partir de este momento, possa falar pueda hablar fortemente no seu fuerte en tu coração, corazón, dizendo: Oi, diciendo: Jesus está às portas. Jesús está a las puertas. Ele virá, Él vendrá não tardará. y no tardará. Vamos de pé. Vamos, ponga sobre sus Vamos pies. adorar a Deus. Vamos